O filme Sofia foi dirigido por Kenel Rogers em 2014 e de lá para cá já ganhou mais de 30 prêmios. Entre eles, o troféu Cine França Brasil de Melhor Curta Nacional 2014, que rendeu ao filme exibição na Cinemateca Francesa, em Paris. O Curta em Cena de hoje convida você a fazer uma viagem poética e lúdica sobre o universo dos sons. Uma mãe se sensibiliza com a surdez da filha e passa a perceber melhor os sons com os quais convive no seu dia a dia. E o diretor do filme Sofia, Kenel Rogers, que é da cidade de Coremas, na Paraíba, conversou com a nossa equipe e contou um pouco sobre as suas inspirações para o filme. Bom, a inspiração do filme veio de um relato. Eu estava fazendo um outro trabalho em audiovisual, numa cidade vizinha da minha, que é Patos. E aí, uma amiga minha, chamada Wolfrânia Pinheiro, que é professora e psicóloga, me contou uma história que inspirou Sofia. De uma relação de mãe e filha também, que era uma amiga dela. E aí, a partir desse relato, eu fiquei muito inquieto para fazer o filme, assim, porque era um relato de carinho e de troca de experiências, de se colocar no lugar do outro, né? A mãe tentando compreender melhor o universo da filha. E a partir de então, eu comecei a pensar no filme e pensar no roteiro e adaptar o que eu tinha escutado para o que é a linguagem de cinema, né? O cinema paraibano me inspira bastante. Tem um cineasta chamado Torquato Joel, que foi com quem eu comecei a entender melhor de cinema através de oficinas de formação que passaram aqui na minha cidade, em Coremas. E eu percebi que o som é uma estrutura narrativa que é muito forte, né? O som, para mim, não é só um coadjuvante de uma história. Ele não só acompanha a imagem. Ele causa, ele gera, ele forma uma narrativa, ele proporciona sensações para o espectador. E eu acho que às vezes o som no cinema brasileiro, não, claro que não no contexto geral, mas em alguns casos ele é muito coadjuvante. Ele está sempre acompanhando a cena, ele não está buscando uma narrativa, buscando uma independência talvez da imagem. Nesse sentido, eu acho que o som ele gera a sua própria linguagem dentro do filme, né? Você pode dizer coisas sem precisar ser pela fala, pelo literal, pelo óbvio, né? E como é um filme muito sensorial, muito de percepção, o som e a falta do som é o essencial para a alma do filme, né? É um filme que trata sobre surdez, né? Sobre amor e sobre percepções sensoriais. Então, o som tem uma narrativa muito viva no filme. E às vezes as pessoas até se incomodam. Que som estranho, que ruído. Por que tem esse ruído? Por que esse som está tão diferente do comum, assim? E é proposital. O som é vivo no filme. Ele conta a história também. O rádio, na hora que ela está escutando o rádio, que o rádio fica fora de sintonia, mas ela ainda assim está muito presente na cena, as pessoas estão escutando, estão estranhando porque o rádio está fora de sintonia, mas elas estão dançando, não estão se importando com aquilo. O som do rio, o som das ruas, a falta de som também é uma proposta narrativa para o filme, né? Porque o filme também fala disso, né? Como perceber o mundo sem som. E é meio que isso, assim, as escolhas foram todas bem pensadas, assim, de fato, em desenhar o filme com essa atividade sonora e sensorial para que fosse bem perceptível, assim, para o espectador viajar no som. O desejo de fazer um festival, né, de reunir uma galera e fazer um festival, pensar um festival, foi realmente de abrir uma janela para produções que não teriam essa visibilidade caso não houvesse um evento do tipo, né? Então, o Curta Coremas, ele está na 7ª edição, ele surgiu em 2011, do desejo da gente lançar nossos filmes, né? Na Paraíba tem se produzido muito cinema no interior e isso é alimentado por processos de formação, de oficinas, e os festivais eles também são responsáveis por isso. O desejo de fazer com que as pessoas do seu lugar vejam o que você está produzindo, né? E não é só no singular, é o que nós estamos produzindo, é se ver. O Brasil é muito grande, eu acho que a gente precisa expandir muito o número de janelas de cinema, tanto de fazer como de ver cinema. Os festivais tem esse recurso, né, de fazer com que os espectadores vejam mais filmes que dificilmente eles vão ver em outras vias que não são os festivais, e fazer com que as pessoas se encontrem, discutam cinema, pensem em cinema. Os festivais são responsáveis por muitas parcerias também. E aí esse desejo de fazer tanto com que a população visse os filmes, quanto que a população também tivesse contato com esses realizadores, né? Cada edição cresce mais, as pessoas participam mais, veem mais cinema, discutem mais cinema e fazem
mais cinema. O curta ele tem um poder de síntese e de objetividade muito grande. Além disso, ele é um material audiovisual que tem lacunas, que é aberto para você ter várias leituras, né? Geralmente se ousa mais no curta-metragem. E curta-metragem de experimentação, curta-metragem é responsável por criar narrativas, novas linguagens, enfim. Eu acho que talvez o curta-metragem ainda seja mais ousado do que um formato de longa. E depois de ouvir um pouco o diretor Kenel Rogers falando sobre o filme Sofia, a gente recebe aqui no estúdio a Aida Marques, que é cineasta, professora de cinema na Universidade Federal Fluminense. Aida, bem-vinda de volta aqui ao Curta em Cena. O grande trunfo desse filme é a questão da sonoridade, como que o Kenel conseguiu utilizar os sons, ao mesmo tempo em que o filme praticamente não tem falas. Eu queria que você comentasse um pouco de que resultado que isso trouxe para a tela. Em primeiro lugar, o filme é de uma extrema sensibilidade no tratamento do tema e no rigor, né, do desenho sonoro do filme. O filme me impressionou muito, eu não conhecia esse filme, e a gente pode até atestar isso pela quantidade de prêmios, né, de festivais onde o filme participou e também a quantidade de prêmios que o filme ganhou nesses festivais. O desenho sonoro é muito sensível, muito rigoroso, todo o tratamento dos ruídos, dos ambientes, né? E ele vai sempre agregando um novo valor, um novo sentido às imagens. Eu acho que foi um acerto muito grande essa opção que ele fez de trabalhar somente com ruídos e ambientes, dado o tema do filme, né? Completamente adequado e potencializa o sentido do filme. Eu acho que o diferencial desse filme é justamente a forma que ele utilizou essa sensibilidade, né? A escolha que ele fez dos sons e a utilização desses sons, porque, digamos que o material hoje está aí, né? Está dado, está disponível. Essa figura do desenhista sonoro é recente, né? É recente e também é do editor de som. Quando eu comecei, não existia diferença entre editor de imagem e de som. Uma pessoa fazia tudo. Foi nos anos 1980, quando veio uma editora de som francesa para um filme do Bruno Barreto, que começou a diferenciar e ter uma especialização na edição de som, que, obviamente, não é a mesma coisa que edição de imagem. A questão da deficiência da menina, que é a personagem principal do filme, ela é central, mas ela serve também como pano de fundo para mostrar a evolução de uma relação entre uma mãe e uma filha. Você considera que essa evolução também foi mostrada de forma bem-sucedida no filme? Sim, eu acho que aí a construção desses dois personagens, né, ele vai até, eu acho que a mãe parte de uma, digamos, de uma preocupação para um prazer, né? Eu acho que é um percurso que a mãe fala e que vai descobrindo com a filha. E é óbvio que tudo isso é construído também a partir de todas as escolhas técnicas que ele fez, né? Da decupagem, da direção de atores. Esse filme ele é todo orgânico, né? Ele é todo a construção, realmente nada está ali de graça. Esse filme, ele trabalha com um tema delicado, que é a deficiência numa criança, mas ele não faz isso de uma forma didática, muito menos panfletária. O que você acha que isso oferece de vantagem para esse diretor que está passando essa mensagem e também para o público compreender qual a mensagem que está sendo passada? Eu acho que aí não teria sentido, o filme é fruto de um edital. Não é um campo, um espaço para... Ele poderia, né, tratar o assunto com menos sensibilidade, com uma mão mais pesada, né? Mas ele optou por um outro tratamento justamente oposto, um tratamento mais poético, mais sem texto, né? A compreensão se faz exatamente através das imagens, da decupagem e do desenho sonoro. Então, o filme, eu acho que ele só ganha, né, trabalhando dessa forma esse assunto. E abre também o filme para outros públicos, né? Aida, qual a avaliação que você faz do panorama do mercado de curta-metragem no Brasil hoje? Olha, o mercado para o curta-metragem ele é muito reduzido, né? Basicamente o mercado dos festivais e depois da internet, do YouTube e
não podemos esquecer do Porta Curtas, que foi uma iniciativa pioneira para a divulgação do curta-metragem e que continua até hoje, já tem mais de 10 anos o Porta Curtas. Porém, é um mercado onde você não tem o retorno financeiro. Então, você pode vender depois o curta, né, para canais fechados, isso também existe, mas não tem possibilidade de você, a partir de um curta, você viabilizar um outro, e um outro, e um outro, né? Porque ele não está inserido dentro do circuito comercial. Então, ele passa a ser, então, a partir dessa estrutura de difusão e de comercialização, uma escada para você depois partir para o longa. Aida, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui de novo no Curta em Cena. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem muito mais cinema de curta-metragem para você. Até lá!